Hoje a gente vai falar sobre um assunto bem relevante, que é verbos modais, tá? Não vamos cobrir tudo sobre verbos modais. Eu gostaria que você prestasse bem atenção na divisão de verbos, tá? Tem gente que não tem muita noção do que a gente está falando. Verbos são palavras importantíssimas numa língua. As palavras importantes são principalmente verbos, substantivos e adjetivos. São as três categorias que a gente tem que mais dar atenção quando começa a aprender uma língua. E aí vem o resto, mas principalmente verbos, substantivos e adjetivos, que em inglês a gente fala adjectives, nouns e verbs, ok? Essa é a primeira coisa. Com respeito a verbos, a gente tem várias categorias. Você tem os verbos normais, né, que são os verbos que a gente aprende na escola, primeiramente, né? A gente começa com o verbo to be, que é o verbo que todo mundo aprende. Depois a gente vai para o segundo verbo, que é o mais ensinado na escola, que é o verbo to have. Então, o verbo to be, verbo to have. Depois a gente aprende verbos básicos, como o verbo ir, que é o verbo to go, o verbo fazer, que é o verbo to do, e por aí vai. Né? O verbo to take, o verbo to play e outros verbos que fazem parte aí dos verbos básicos. O que é verbo? O verbo é a ação do ser humano, a ação que você faz. Quando você age, então é o verbo cantar, falar, ir, fazer, comer, ler, escrever, estudar, andar, viajar, qualquer verbo que você expresse essa ação, a gente chama de verbo, né? Qualquer palavra que você expresse ação é um verbo. Então, essa é a relevância do verbo, né? Então, você tem substantivo, seria a primeira classificação mais importante, que é tudo que você, na vida, pode dar nome, e você chama de substantivo. Então, você fala substantivo. Você consegue dar nome a alguma coisa, seja abstrata, concreta, não importa. Conseguiu dar nome, é substantivo. E a ação desse substantivo é o verbo. A qualidade desse substantivo, o atributo desse substantivo é o adjetivo. Então, aí a gente forma a tríade, né? Adjetivo, substantivo e verbo. Dentro dos verbos, a gente tem a classificação, como eu já disse, já estava começando, abri um parênteses enorme. Você tem os verbos normais, né? Esses verbos são classificados, a gente aprende numa forma também, um pouquinho depois do básico, a gente aprende o passado dos verbos e descobre que os verbos são divididos em regulares e irregulares. São verbos que não terminam do mesmo jeito, então a gente tem que estudar separadamente os verbos irregulares. Bom, essa é uma classificação. A outra é a classificação de verbos auxiliares. Os verbos auxiliares, eles são verbos que ajudam na designação do tempo verbal, né? Então, em português, toda vez que você vai colocar um tempo verbal, a gente coloca um sufixo no verbo. Por exemplo, se eu, no futuro, trabalharei, eu falo trabalharei, trabalharei. Então, eu coloco dentro da mesma palavra um sufixo. Em inglês, não funciona muito assim. Então, a gente usa verbos auxiliares para designar tempos verbais. Então, ao invés de falar trabalharei, em inglês eu falo will work. Eu uso duas palavras, um verbo auxiliar e o verbo do qual eu estou me referindo, o verbo principal da frase. No passado é a mesma coisa, você vai acabar usando um sufixo no afirmativo, mas vai usar verbo auxiliar para negativo e interrogativo, o que não acontece em português. Em português a gente usa sufixo para tudo. Então, esse sufixo para verbo não se chama sufixo, a gente tem um nome especial, que é conjugação. A conjugação do verbo é dentro da mesma palavra em português. Em inglês, a gente usa um verbo auxiliar. Coloca um verbo antes do verbo principal. Isso pode, de alguma forma, tornar mais difícil, mas com o tempo você vai ver que isso facilita até, porque a utilização do verbo auxiliar não vai precisar fazer você lembrar da conjugação, porque só precisa lembrar do verbo auxiliar. Então, aparentemente é mais difícil, mas com o tempo você vai ver que é mais fácil. Essa classificação que a gente coloca o did, o have, o will, would, todos esses verbos, né, que a gente utiliza para designar tempo verbal, é a classificação que a gente chama de verbos auxiliares.